paz do Senhor. A paz do Senhor. Agradecemos a Deus pelo dia que Ele tem nos concedido, pela oportunidade que temos de adorar o Seu nome. Aleluia. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, a igreja de Cristo Jesus, Glória a Deus. que se reúne para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Nós queremos convidar aos irmãos para nós iniciarmos o culto nessa noite com uma palavra de oração, Glória a Deus. sabendo que Deus está presente em nossas vidas, Aleluia. agindo em nosso favor. Glória a Deus. Quero enviar um abraço a todos os nossos irmãos que estão nos seus lares e estarão cultuando a Deus juntamente conosco nesta noite. Aos nossos irmãos que estão aqui presencialmente também, nossa gratidão a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Por hora estamos em número de 7. Este número é um número especial, né? Glória a Deus por isso. Creia que hoje é dia de bênção, é dia de vitória, é dia em que Deus está agindo em nossas vidas. Amém? Vamos orar então, irmãos, assim iniciando o nosso culto. Pai bendito, querido Deus, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor, para cultuar, para adorar o Teu nome. Quero Te agradecer, Senhor, por este dia de bênção que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade que temos de te servir, ó Pai. Senhor, de novo pela igreja que se reúne, tanto fisicamente como, Senhor, de forma online, virtualmente, para participar do culto. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada lar, sobre cada família, e que nesta noite, Senhor, o nosso culto, Senhor, seja recebido por Ti, como, Senhor, oferta suave e agradável. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, e nós declaramos a nossa plena confiança em Ti, Senhor, sabendo, Senhor, que em meio a qualquer tipo de situação, quer tempo, Senhor, de adversidade, quer tempo de prosperidade, Senhor, a Tua presença é o que mais importante nós temos. Senhor, continue conosco e receba nesta noite o nosso louvor para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção, em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Irmã Marluce, que está conosco hoje, estará louvando ao Senhor com um louvor, e nós, com ela, ou melhor, agora é com elas, que a missionária vem vindo também, adoraremos a Deus com alegria em nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glórias a Deus. Hino de número 303. Tu és maravilhoso, Jesus. Glórias a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de
Convido os irmãos para a leitura do capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. Capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores no contexto de ensino da divisão bíblica, não no contexto do valor dos seus escritos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Após esta leitura, meus irmãos, nós estaremos orando. E eu vou convidar aqui nosso irmão Rubens para fazer a oração da fé, logo após a leitura que nós estaremos fazendo. Nesta oração nós estaremos apresentando todos os nossos irmãos que necessitam das bênçãos do Senhor. Nós temos alguns irmãos que estão passando pelo processo da Covid e nós estamos clamando a Deus, orando a Deus, e Deus está nos respondendo. Nós cremos na vitória completa da igreja. Temos outros irmãos com outras enfermidades. Nós vamos apresentar a Deus também esses irmãos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com causas na justiça. Vamos apresentar a Deus, apresentando ao Senhor os lares, as famílias, para que Deus esteja agindo em cada lar, em cada família, trazendo paz, trazendo a bênção da provisão, que os nossos irmãos estejam bem com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Este capítulo, irmãos, ele tem 19 versículos e nós vamos ler todo esse capítulo. Capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. Eu vou ler, os irmãos nos acompanham na leitura, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abristes
com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão dos meus ossos, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse-ão no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruíra. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das serpes, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, neste momento, apresentando ao Senhor as nossas necessidades, e logo após esta oração, nós estaremos entoando mais um louvor ao nosso Deus. Diácono irmão Luiz estará adorando ao Senhor juntamente conosco. Nós estaremos então entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos na casa do Senhor. Você que está em casa, não se esqueça de ser contribuinte na casa do Senhor, enviando a sua oferta, enviando o seu dízimo para a manutenção da obra de Deus. Nós mantemos a nossa fidelidade e a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Oremos então. Amém. Fala a todos da paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, Senhor. Vamos orar a esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais naquilo que nós pedimos, que nós cremos, que nós confiamos nele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Soberano e oh Deus eterno, bendito, Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus, nós somos graças a Ti, Senhor, oh Deus, Senhor, pela tua palavra que veio nesta noite. Aqueles que estão eu me louvo, Deus, Senhor, nós pela agradecemos tua ao Senhor. eu me louvo, Senhor, Deus, pela alegria pela fé, Senhor, Nós oramos neste momento pelos teus filhos. oh Deus, Senhor, nós clamamos as portas abertas, e nós declaramos, Senhor, nesta noite, oh, conhece a necessidade dos teus filhos, abençoa a cura em favor dos teus eterno. filhos. Pai, Senhor, nós nós oramos oramos também, Senhor, pelos Jesus. teus filhos Vai me que estão, Senhor, momentos de enfermidade. oh Pai amado, Oramos pela ordena a conquista que cura, está, Senhor Senhor, Deus passando amado. por esse processo. Deus, em nome do Oramos, Senhor, pedimos a bênção da cura. Senhor, nós oramos também, pedimos pela cura. Oramos, Senhor, pedimos que o Pai, Senhor sobre saia aquela da direção do Senhor, Deus. São Rodrigo, possamos Eva, ó Deus, Senhor, a tantos, Senhor, que estão, Senhor, na nossa relação de oração. Deus, visita nesta hora cada lar, seu Deus amado. Visita, seu Deus, eterno, cada um que estão enfermos, seu Deus eterno. Pai, no nome do Senhor Jesus, não há nada impossível, seu Deus, que a nossa confiança está em Ti, ó Pai. oh Deus, todas essas coisas coopera para o bem daqueles, ó Deus eterno, que ama, seu Deus, a tua palavra, que ama a tua lei, que ama, seu Deus, fazendo a tua vontade. Oh Deus eterno, que esse filho, seu Deus amado, que está, seu Deus eterno, Glórias ao Teu nome. Deus, que não seja para a morte, mas seja para a glória de Deus, seja para mostrar a tua glória, seja para a manifestação do teu poder, seu Deus eterno, na vida daqueles que esperam do Senhor, Deus eterno. Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, ó Deus amado, e realiza milagres, ó Glória a Deus, Deus. conforme o desejo do coração dos teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos, irmãos, cultuando, adorando ao Senhor. O Luiz estará louvando ao Senhor e nós estaremos entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso e Ele se faz presente. Glórias a Deus. Convido você a louvar juntamente comigo. É um hino muito fácil que fala muito aos nossos corações. Aleluia. Tu és um Deus de promessas. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia, Jesus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou em pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nesta noite. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque através da aliança que Ele tem feito com nós temos plena convicção de que nós vamos caminhar e vencer todo o tempo, em todas as adversidades que tenhamos que passar. Louvado seja o nome do Senhor. E algo maravilhoso, irmãos, que não há como a palavra de Deus não se cumprir, porque Ele não é homem para se esquivar de cumprir com a sua palavra. A palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero declarar que a presença de Deus faz a diferença aí na onde você está. É pela presença de Deus, irmãos, que nós temos andado de vitória em vitória, de bênção em bênção. Então não se preocupe, que Deus está sob o controle, Ele está controlando todas as situações. E nós louvamos a Deus por isso. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto que nós lemos nesta noite, texto do profeta Abacuque. Este livro de Abacuque, essa profecia de Abacuque, ela traz como uma premissa maior viver pela fé. Está lá no capítulo de número 2, no versículo de número 4. Abacuque ele diz assim, lá no final desse versículo, ele diz: mas o justo viverá pela sua fé, ou pela sua fé viverá. E esse texto ele foi repetido algumas vezes. Paulo, o apóstolo, ele repete por 2 vezes esta expressão de Abacuque. Uma, ali no capítulo 1 da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele repete essa expressão: mas o justo viverá na fé. Depois ele repete no capítulo 3, no versículo 11 da carta aos Gálatas, a mesma expressão. E também o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele também refere-se ao caminhar da igreja como andando pela fé. O justo viverá da fé. E nós glorificamos a Deus por isso, irmãos, porque nós podemos andar de fé em fé. E a fé, ela muitas das vezes é uma ação sem compreensão. É uma ação sem compreensão. De que maneira é isso? Nós, nas mais diversas situações, nós que confiamos em Deus, que declaramos a nossa fé em Deus, nós tomamos atitudes que naturalmente não são compreensíveis. Nós passamos por adversidades, e vamos falar do momento que nós estamos vivendo hoje, esta pandemia que só no nosso país já está indo para o 5º mês. Muitas das vezes nós olhamos a situação e ficamos atemorizados pela manifestação da situação em si. Mas nós tomamos atitudes incompreensíveis através da fé, no sentido de que nós confiamos plenamente em Deus, de que Ele está cuidando de nós, de que Deus está agindo, de que tudo está sob o controle de Deus. E isso é um ato de fé. É um ato, irmãos, em que nós podemos entender que estamos vivendo. Nós não nos excusamos de saber. A verdade é que nós estamos passando por um período difícil. Sim, nós estamos passando por um período preocupante. Sim, nós estamos passando por um período que é uma guerra invisível. Sim, nós estamos passando por ela, mas nós estamos passando crendo, com a nossa fé fortalecida em Deus. Às vezes, pode ser até que o temor venha querer tomar conta da nossa vida, mas nós, ao mesmo tempo que
muitas vezes queremos temer, ter medo, mas ao mesmo tempo nós sentimos a presença de Deus em nossa vida, que nos fortalece ou nos anima e faz com que nós venhamos reagir a situações. E isso é por meio da fé. Quando você declara aí na sua casa que Deus está presente na sua casa, você está declarando isso por meio da fé. Quando você declara a vitória sobre o seu lar, sobre a situação que você está vivendo, você está declarando por meio da fé. Então é a manifestação de Deus em nossa vida através da fé. E Abacuque, o seu livro, ele escreve a sua profecia em um tempo em que o povo de Judá, Israel, aqui representado pela nação de Judá, estava passando por um período de adversidade também. Estava passando por um período de litígio, um período de distanciamento de Deus, e Deus estava trazendo sobre eles algum tipo de correção. Deus estava trazendo sobre o povo de Israel algum tipo de correção. E agora Abacuque se levanta, e é interessante que Abacuque ele faz a sua profecia, ela se torna uma profecia poética, mas ele, ao mesmo tempo que ele sabe que Deus vai dar livramento, ao mesmo tempo que ele sabe que Deus vai agir de forma satisfatória, ele vê a força dos inimigos do povo de Deus subjugando aquela nação, aquele povo. Mas ele deposita a sua confiança em Deus, e ele diz que através da fé o povo vai vencer, através da fé a vida vai voltar à normalidade, o povo vai conseguir enxergar através da manifestação de Deus, através dos seus exércitos, através do seu poderio de Deus, o povo vai poder enxergar a manifestação do poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 3 que nós lemos nessa noite, Abacuque então ele faz algo que é maravilhoso, que deve ser algo constante na nossa vida. Ele faz a oração. Então o capítulo 3 é uma oração de Abacuque, e ele faz, como eu já disse, essa oração em forma de poesia. Interessante que ele começa este capítulo 3 dizendo que ele ouviu a palavra do Senhor e ele temeu. Este ouvir, irmãos, aqui que Abacuque traz, ela é uma forma profunda de compreender. Abacuque estava dizendo que ele compreendeu o que Deus estava falando, e agora ele, através da compreensão daquilo que ele entendeu de Deus, ele faz um pedido. E o pedido que Abacuque faz é um pedido que nos tempos atuais nós devemos se voltar para Deus, para que Deus também venha nos dar. Ele pede que a obra do Senhor venha se avivar. Veja no versículo 2, aí na parte dele, diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, ao conhecer a palavra de Deus, então agora ele pede algo que era muito específico e necessário para aquele tempo. Ele pede que Deus venha tocar nas vidas das pessoas, no povo, na nação, para que esse povo viesse a se voltar para Deus. Ele pede um avivamento, não um avivamento no sentido de manifestações pessoais, mas ele pede um avivamento à nação, ao povo, um avivamento que hoje nós podemos pedir a Deus que venha trazer para nós como igreja, mas também que venha ser expandida para a nossa nação, que a nação venha
reconhecer o agir de Deus, que o nosso país venha reconhecer que Deus ele está presente e Ele quer agir de forma satisfatória em meio aos homens. E algo que Abacuque pede nesse texto, e é uma palavra poética, ele diz assim: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele clama a Deus pedindo que o Senhor Deus venha agir com misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E então, ao fazer nesse princípio de oração, Abacuque reconhece o valor da palavra de Deus. Abacuque reconhece a sua fragilidade ao temer, ele reconhece a fragilidade dele próprio, e assim nós vamos ver, irmãos, que através da palavra de Deus, nós vamos compreendendo o quanto pequeno nós somos, quanto nossas atitudes fora do plano ou fora da sintonia divina se torna tão pequena. Ele, às vezes, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós compreendemos uma grandeza de Deus que nos faz temer a nossa pequenez. E Abacuque também, ele reconhece a necessidade de um avivamento. Avivar que nós podemos trazer como restauração, uma proximidade do homem a Deus. Avivar aqui nós podemos, irmãos, trazer como um momento de reânimo, porque é necessário que nós venhamos estar animados na presença do Senhor. E ele faz algo que é muito importante nesse versículo 2 ainda, que ele não pede um avivamento para um período específico, ele não pede um avivamento para somente aquele momento, ele pede um avivamento que dure, que perdure pelo meio dos anos, algo que seja constante. Abacuque estava pedindo algo a Deus na sua oração, que viria mudar a história de Israel, de Judá, não só por um período, mas uma história que viria agora a ser transformada pela plena ação de Deus no meio do seu povo. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque nós não podemos ser só imediatistas. A igreja não pode ser imediatista. O que é ser imediatista? É pensar só no momento, agora. Não, eu preciso da ação de Deus agora, mas que essa ação de Deus, ela venha perdurar na minha vida. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Muitas pessoas recebem bênçãos de Deus, respostas de oração, e elas se alegram com a resposta da oração naquele momento, mas amanhã aquele efeito já passou, aquele tempo já passou. Então eu faço agora uma lembrança para a igreja daquilo que nós citamos logo no início desta palavra: o justo viverá da fé. A nossa fé não pode ser uma fé que se vai, que se perde em meio à situação. Ou seja, quando eu estou tudo bem, eu não preciso da fé. Quando está tudo ruim, eu vou usar a fé. Não, a nossa fé, ela deve ser algo constante na nossa vida. A ação pela fé deve ser algo constante na nossa vida. Inclusive, quando estiver tudo bem, irmãos, tem até um louvor que diz: quando tudo estiver bem, louve a Deus. O louvar a Deus significa que eu estou fazendo uso da fé, é uma ação de gratidão. E quando não estiver bem, se encurve na presença do Senhor, porque você também estará usando a fé. Quando nós nos encurvamos na presença do Senhor, nós estamos falando de dependência. De dependência. Eu estou falando: olha, Senhor, eu dependo de Ti. Então, seja qual for a situação que você estiver vivendo, faça uso da fé.
caminhem por fé, porque assim nós vamos compreender que todos os desígnios de Deus são perfeitos. Abacuque ele faz aqui nos versículos seguintes do capítulo de número 3, ele faz algumas alusões às manifestações de Deus ao longo do tempo. Então nós vamos ver que ele fala da manifestação da glória de Deus, que se manifesta na natureza, a manifestação da glória de Deus que faz com que a terra se estremeça e que o homem, pelo temor e terror, até louve a Deus. Ele diz de manifestações de Deus, cujo a manifestação de Deus sobressai sobre a natureza, o poderio de Deus sobressai sobre a natureza. Ele fala da manifestação de Deus que faz com que a terra reconheça a grandeza de Deus. Ele se volta para os tempos passados, aonde Deus agiu através das manifestações de Deus no Egito, no deserto, pós-deserto. Então ele vai reconhecendo a grandeza de Deus ao longo do tempo. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que Abacuque ele começa a olhar, e tudo isso porque ele ouviu a palavra do Senhor e temeu. Então ele começa a entender a grandeza de Deus, que aquela aflição que o povo estava passando, que era uma aflição por causa de desobediência, mas que Deus tinha poder de modificar, de transformar aquela situação e fazer com que as situações fossem transformadas. Então ele fala sobre tempos de guerras, em que Deus moveu a natureza, o mundo natural, transformando situações, alongando dias. Ele fala sobre o salvamento que o povo teria através da manifestação do ungido de Deus. Tudo isso, meus irmãos, nos traz à memória aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, aquilo que Deus realizou e continua realizando. Na sequência desse texto, nós vamos ver que Abacuque ele manifesta a sua confiança em Deus de uma forma tal que ele não condiciona a Deus. E é aqui que eu quero chegar nesta noite. Quando nós reconhecemos a palavra de Deus, quando nós, irmãos, temos viva a palavra de Deus em nossa vida, quando a palavra de Deus ela produz, ela age no nosso interior, nós passamos a compreender que tudo o que Deus faz, tudo o que Deus realiza tem os seus propósitos, e os seus propósitos são perfeitos. Então nós passamos a entender, irmãos, que nós podemos viver na presença de Deus, seja qual for a situação que nós tenhamos que enfrentar. Abacuque entendeu que ele não precisava condicionar ou tentar condicionar, porque ninguém consegue condicionar a Deus. Ele não precisava condicionar a Deus a uma situação para servi-lo, para declarar que Ele é Deus, para que a sua alegria fosse manifesta. Abacuque ele entendeu, irmãos, que a grandeza de Deus é maior do que qualquer situação humana, qualquer situação que tenhamos que enfrentar. Ele compreendeu isso a partir do momento em que ele começou a declarar a grandeza de Deus. Se nós formos observar esse texto que nós lemos, nós poderíamos nos voltar um pouco na história e verificar quando Deus falou com Jó a respeito daquilo que Jó estava pedindo e a forma como Deus respondeu ele. Quando Deus começa a dizer a Jó: ô Jó, onde que você estava quando eu criei os limites dos mares? Onde é que você estava quando eu criei os luminares, as estrelas, os exércitos celestiais? Então,
Deus fala com Jó para que Jó pudesse compreender a grandeza de Deus em relação ao homem, em relação às situações que o homem muitas das vezes tem que passar. E Jó também reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a soberania de Deus, a manifestação do poder de Deus, tal qual aqui na oração de Abacuque. Por que eu digo isso, irmãos? Porque no versículo de número 17, Abacuque manifesta a confiança que ele tinha em Deus, que ele depositou em Deus, de forma que, mesmo que Deus não o respondesse, mesmo que não houvesse uma resposta satisfatória, mesmo que a resposta de Deus não fosse aquela que o profeta desejava ouvir, porque isso também acontece, irmão. Às vezes você ora e pede, eu oro e peço a Deus uma determinada situação e Deus responde de uma forma diferente. E como nós vamos agir diante dessa situação? Abacuque descobriu a grandeza de Deus e não condicionou em servir a Deus por causa das suas obras, mas ele declarou que serviria a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. E é glorioso quando isso acontece na vida do homem, porque nós passamos de um estágio de conhecer Deus pelas obras para conhecer a Deus pelo que Ele é. É um estágio totalmente diferente, porque aí nós depositamos plena confiança no Senhor. Aí nós podemos ter o sono dos justos em meio a tempos de adversidade. Então Abacuque, ele termina a sua oração. O final desse cântico é um cântico de plena confiança em Deus. E eu te convido nesta noite a confiar plenamente em Deus. Aleluia. Talvez você não tenha a resposta, mas você tenha a presença de Deus. Talvez você não tenha em si mesmo a certeza, mas você tenha a certeza da presença de Deus. Talvez você tenha recebido notícia que não tenha sido agradável, mas saiba de uma coisa nesta noite, que a presença de Deus, ela transforma notícias desagradáveis em notícias de plenas vitórias. Por isso, irmãos, nesta noite eu quero declarar a nossa confiança em Deus. Quando nós falamos que o justo viverá na fé, nós estamos dizendo que é fé verdadeira. É esta fé que faz com que nós declaramos as palavras ditas pelo profeta. Em meio às adversidades, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. O profeta estava colocando situações que poderia ele viver ou estar vivendo. A nação poderia viver ou estar vivendo. O profeta estava colocando as adversidades nas mais diversas áreas da vida. Ele estava falando de remédio que poderia faltar. Ele estava falando de alegria que poderia faltar. Ele estava falando de beleza que poderia faltar. Ele estava falando de fome que poderia vir. Ele estava falando do inimigo ter tomado de açoite os bens da nação. Mas ele diante de todas as situações que ele enumerou aqui, diante de todas as adversidades que ele enumerou aqui, ele declarou, e é isso que é maravilhoso, irmãos, porque declarar o poder de Deus quando tudo está bem se torna algo até fácil de fazer, mas declarar o poder de Deus quando há adversidade não é simples. Não é simples. Mas, irmãos, eu quero declarar nesta noite que nós podemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vencer as adversidades adorando a Deus. Nós podemos vencer as adversidades engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. Por isso eu faço uso, para nós encerrarmos aqui a nossa palavra nessa noite, eu faço
situação, diante de toda a situação, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em meio às adversidades, irmãos, Deus nos convida a sentir a alegria da sua presença. Em meio às situações difíceis, Deus nos convida a nos aproximar dele, para que nós tenhamos a plena oportunidade de sentir a alegria do Senhor, porque o salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor nos fortalece a viver, a experimentar novidades em meio às adversidades, novidade de vida em meio às adversidades. E ele vai mais adiante, ele diz: eu exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Declare nesta noite, em nome de Jesus, declare nesta noite que você vai exultar. Exultar é festejar, exultar, irmãos, é comemorar, exultar, irmãos, é dizer, é clamar as grandezas e as maravilhas do Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Dele vem a nossa salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da videira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei, aleluia, cantarei louvores, adorarei ao nome do Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor, glória seja dada a Ele. E alguém pode ouvir você falando isto e vai dizer assim a teu respeito: isso é loucura. Como pode você estar passando prova e exultando a Deus? Como pode você passando adversidade e dizendo que está alegre na presença do Senhor? Como é que pode isso? Não é, humanamente falando, não é cabível uma situação dessa, porque normalmente, irmãos, quando nós estamos passando por provações, o nosso espírito, ele fica entristecido. E como é que isso pode acontecer? De que maneira isso pode acontecer? Eu quero dizer para você que Abacuque nos dá a fórmula, a maneira pela qual nós podemos nos alegrar no Senhor em tempos de adversidade, a maneira pela qual nós podemos festejar na presença do Senhor em tempos de adversidade. Qual é a fórmula? A fórmula está no versículo seguinte: a presença de Deus na nossa vida é o que faz a diferença. Não é porque você é mais forte do que os outros, não é porque eu sou mais forte do que os outros, não. É a presença do Senhor, porque Ele diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força. Louvado seja o nome do Senhor. É pela presença de Deus, irmãos, é pelo agir de Deus, é por reconhecer que Deus está trabalhando em nós e por nós, que nós podemos cantar o hino da vitória antes da vitória chegar. E não é cântico antecipado, não, irmãos, é cântico declarado, porque o Senhor é a nossa força, dele vem a nossa força, é Ele que nos faz caminhar, aleluia, com os nossos pés como as pernas, ou seja, Ele nos dá agilidade, Ele nos dá vigor para continuar caminhando. Louvado seja o nome do Senhor, e nele nós alcançaremos as alturas. Quando ele fala de alturas aqui, ele está falando de alcançar o objetivo, alcançar o alvo buscado. E eu quero nessa noite declarar no nome de Jesus: meu irmão, minha irmã, continue adorando a Deus, continue glorificando a Deus, continue na presença do Senhor, porque Ele está te conduzindo para o caminho da vitória, Ele está te conduzindo para o caminho da conquista. O teu alvo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta-se fortalecido nessa noite na presença de Deus e receba a presença do Espírito Santo, que te traz a paz,
paz, que te traz alegria, que traz a você o vigor para continuarmos caminhando na presença do Senhor nosso Deus. Receba nessa noite esta palavra, em o nome de Jesus. Eu declaro nesta noite, em o nome de Jesus, a força do Espírito Santo, o poder de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro nesta noite que a tua fé será aumentada e você vai continuar caminhando como justo, de fé em fé, vencendo as batalhas e exaltando o nome do Senhor, o nosso Deus. Assim nós encerramos o culto nesta noite, em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, queremos agradecer a Deus pela vida da igreja, pelo privilégio que nós temos de adorar o seu nome. E o nosso trabalho continua, a igreja não para, a igreja continua caminhando. Na quinta-feira nós estaremos aqui adorando a Deus, amanhã nós temos a nossa IBOM, e vamos continuar adorando a Deus, servindo a Deus, reconhecendo as grandezas de Deus, andando como justo. O justo viverá da fé. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por nos conceder a oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, pela tua palavra que, Senhor, tu tem nos trazido, esta palavra que nos anima. Senhor, nós queremos conhecer a tua palavra, entender a tua palavra, queremos, Senhor, nos animar na tua presença, porque nós vamos vencer batalhas, nós vamos vencer momentos, nós vamos andar na tua presença e vamos conquistar, Senhor, tudo que tu tem preparado para nós. Pai querido, nós, Senhor, exultaremos, ou seja, festejaremos, Senhor, porque, Senhor, as tuas obras são grandíssimas. Senhor, e nós andamos de fé em fé, Senhor. Nós reconhecemos que, como, Senhor, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós devemos, Senhor, andar por fé. Por isso, nesta noite, nós declaramos a nossa plena confiança em Ti e agradecemos a Ti por nos dar a oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa, Te adorando, Te servindo e prestando a Ti o nosso culto de louvor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos Teus filhos de uma forma plena e poderosa, Pai. Nós assim oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre. E nós todos dizemos amém. Está encerrado em nome de Jesus. Aos nossos irmãos que estão em casa, recebam o nosso abraço, recebam o nosso carinho, assim como os irmãos aqui presentes.